Então, nós estamos todos, são 4h42 da tarde, aqui na cidade de Rovigo, Universidade de Pádua, e vamos dar início ao painel 10, Direito Constitucional e os Direitos Políticos, como subespécie dos direitos fundamentais. A primeira a apresentar Daniele Barreto Lima, da Universidade Estadual Paulista, Júlio de Mesquita Filho, que fará sua apresentação presencial com trabalho Entre a Memória e a Impunidade, o atentado do Rio Centro de 1981 e os direitos humanos no Brasil pós-ditadura. Pode começar, Daniele. Professora, eu permaneço aqui, o que a senhora... Como preferir. Mas aí para o pessoal que está online, eles conseguem me ver daqui? Não vão conseguir ouvir. Acho que é melhor você sentar de lado para o microfone. Melhor ficar aqui, né? Aqui? Tá bem. Mas não dá para usar o gravador, né? Não, tudo bem, não tem problema. Melhor ficar aqui. Aqui? Pronto, já estamos aqui com a Daniele. Pode começar aqui. Então, bom dia a todos e todas. Eu havia preparado uma apresentação aqui para ilustrar, tendo em vista a questão das informações. Como eu vou discutir com os senhores, eu vou apresentar os 3 inquéritos que foram abertos para tentar investigar e eu vou explicar por que do verbo tentar, esse atentado, que foi conhecido como atentado do Rio Centro, que ocorreu em 1981, durante a ditadura civil-militar brasileira. Bem, meu nome então é Daniele, eu sou doutoranda em Ciências Sociais na Unesp de Araraquara, sou advogada, professora e atualmente eu estou atuando como pesquisadora visitante no Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra. O meu objetivo aqui, a minha premissa para esse trabalho é entender o... Vou guardar um pouquinho? Continua. Compreender, né, partir da ideia do atentado do Rio Centro como um símbolo da impunidade que permeou os crimes cometidos, né, os crimes contra os direitos humanos durante a ditadura civil-militar. Então, esse atentado e outros atentados praticados pela direita, com participação massiva dos militares, todos eles foram agraciados com a impunidade, e essa é uma ideia que não pode se afastar do que a gente tem de visão da sociedade de hoje. Por uma questão do tempo, né, a gente tem pouco tempo e das informações, eu preparei uma apresentação e vou pedir licença para ler aos senhores. Na noite de 30 de abril de 81, 2 bombas explodiram durante um show comemorativo do Dia do Trabalho no Centro de Convenções Rio Centro, no Rio de Janeiro. O evento, organizado pelo Centro Brasil Democrático, SEBRAD, reuniu cerca de 20 mil pessoas. Para quem nunca ouviu falar nesse atentado, é um atentado que aconteceu já no processo de reabertura política, e o SEBRAD era ligado ao Partido Comunista Brasileiro. Então, havia um porquê do SEBRAD, né, desse evento ser alvo da direita militar. A primeira explosão ocorreu entre 9h15 e 9h20, no carro de 2 agentes do DOI-CODE do 1º Exército. Esse carro era do capitão Wilson Luiz Chaves Machado, que ficou gravemente ferido, e o sargento Guilherme Pereira do Rosário, que morreu no local. A bomba tinha como alvo o palco principal do evento. A segunda explosão ocorreu em uma estação elétrica, mas não causou interrupção de energia. Mais 2 bombas foram encontradas no carro. Esse atentado, premeditado por agentes estatais, tinha como objetivo criar um ambiente de caos que justificasse a intensificação da repressão em um momento em que o regime militar enfrentava pressões para reabrir o processo democrático. É interessante pensar que durante a ditadura, então, ao lado das medidas legais, tinha o AI-5, o aparelho repressivo montado, ou seja, do aspecto mais visível da repressão, houve a atuação de uma rede que uniu uma gama de pessoas que, muito embora com suas contradições e nuances, atuavam para legitimar e perpetuar o regime instituído com o golpe. É dessa rede que se forma o emaranhado social que ainda hoje perpetua algumas ideias que sustentaram o regime. E, aliás, eu faço um parênteses, eu estudo a questão da ditadura, direitos humanos, memória,
e impunidade desde o mestrado, né? Então, no mestrado eu estudei a atuação e a criação de um grupo anticomunista, que era o Comando de Caça aos Comunistas, da criação dele em 63 até 81, e aí o atentado Rio Centro aparece não porque o CCC o praticou, mas por conta de alguns manifestos que foram lançados na imprensa. Mas é a primeira vez que eu trago esse trabalho para um congresso do atentado do Rio Centro. Eu estou muito contente de poder trazer aqui para debate com os senhores. Bem, as investigações, agora eu vou focar na questão das investigações. Só para traçar um panorama, foram 3 investigações. A primeira, aberta dias depois do evento, em 1981 mesmo. Depois, 18 anos depois, em 99, e a última em 2014. Ainda que com algumas diferenças entre elas, o objetivo principal, que era punir os culpados por esse atentado, que poderia ter ceifado a vida de muitos brasileiros, esse objetivo nunca foi atingido. O primeiro inquérito policial militar foi instaurado em 81 e foi arquivado em menos de 4 meses, com a conclusão de que não era possível identificar os responsáveis. O coronel Job Lorena de Santana, encarregado do IPM, alegou que os agentes no carro eram vítimas, não culpados. Em 99, 18 anos depois, então o primeiro inquérito ele foi arquivado sem conclusão nenhuma. Na verdade, com uma conclusão de que, muito embora houvesse todo um conjunto de provas que mostrava que aquelas bombas eram dos militares e que havia toda uma preparação, uma premeditação, houve todo um aparato que garantiu a impunidade para esses e outros militares envolvidos. Então, 18 anos depois, determinou-se a abertura de um novo IPM para investigar o caso. Além de responsabilizar os envolvidos, a gente tem uma diferença substancial, houve uma responsabilização, e aí depois, se houver tempo, eu posso falar quais foram as penas, enfim, que cada um foi em curso. O que não havia sido feito no IPM, o documento aponta críticas sobre o inquérito militar anterior. Dentre elas, segundo o corregedor de Justiça Militar, que atuou no IPM de 91, houve a contradição entre os resultados das primeiras perícias e as conclusões do relatório. Além disso, as investigações realizadas em 99 apontaram a má condução por parte dos militares que atuaram no inquérito de 81. Ou seja, ainda que apurados os crimes em 99, os envolvidos seguiam sem ser punidos. Exceto pelos que haviam falecido, como eu já tinha mencionado, os demais tiveram sua punibilidade extinta pela prescrição. E aí, o último movimento estatal para tentar solucionar foi feito em 2014 pelo Ministério Público Federal, que apresenta uma denúncia. Essa denúncia, ela é aceita sob entendimento, né, aceita pela Justiça, sob entendimento de que os fatos estariam abarcados dentro do rol de crimes contra a humanidade, portanto, seriam imprescritíveis. Lembrando que em 99, apesar de alguns terem sido responsabilizados, eles tiveram a punibilidade extinta pela prescrição. Todavia, depois de acatada a denúncia, o Tribunal Regional Federal da 2ª Região concedeu a pedido dos acusados habeas corpus determinando o trancamento da ação penal, apresentando um entendimento contrário. Interpostos recursos cabíveis, ao final, o STJ decidiu pela manutenção do trancamento, alegando, entre outros pontos, que os fatos objetos da ação estavam albergados pela anistia trazida no artigo 4, parágrafo 1º da Emenda Constitucional 26 de 85, que foi promulgada pela própria Assembleia Constituinte, e essa, Emenda Constitucional ratifica a anistia de 79. Então, só para deixar claro, a anistia em 79, ela acaba sendo aplicada a um atentado que foi praticado em 81. Um dos argumentos jurídicos que sustentou o trancamento da ação penal, oriunda da última denúncia, que foi apresentada pelo MP, era de que não havia o concurso do Estado. E que isso descaracterizaria o crime de lesa humanidade. Porém, a participação dos agentes estatais estava plenamente demonstrada nos autos. Então, já a guisa de conclusão, claro que depois que eu comecei a escrever com mais afinco o artigo, eu pensei que cada um dos inquéritos mereceria uma apresentação em um artigo. Mas se a gente puder condensar, a gente tem que pensar na questão da memória. Então, de um lado, a gente tem a memória que representa a luta pela preservação da história e pela justiça para as vítimas das violações de direitos humanos durante a ditadura civil-militar. A gente ainda tem um debate muito presente sobre a responsabilização pelos crimes, contra os direitos humanos praticados no período. De outro, a impunidade evidencia como estruturas autoritárias e mecanismos legais, como a lei da anistia, foi instrumentalizada para proteger os perpetradores desses crimes.
O caso do atentado do Rio Centro torna-se um emblema dessa dicotomia, ilustrando não apenas os desafios enfrentados na busca por verdade e justiça, mas também os impactos da ausência de responsabilização na construção de uma cultura de direitos humanos no Brasil pós-ditadura. E aí eu vou destacar uma conclusão que o relatório da Comissão Nacional da Verdade fez sobre o atentado do Rio Centro. Esse relatório está disponível na internet, e dentre as muitas informações absolutamente importantes que o relatório traz, eu trago somente uma frase para condensar a conclusão sobre isso. Uma operação foi montada para que não houvesse apuração dos responsáveis pelo atentado. Então, essa operação ela foi montada pelo Estado. O aparato estatal foi instrumentalizado para que os responsáveis por esse atentado, militares, agentes estatais, não fossem responsabilizados pelo crime. Bem, nesse contexto, a gente tem que lembrar que a transição para a democracia no Brasil enfrentou desafios profundos, que hoje a gente vê os resultados, né? Marcados por um processo de redemocratização que não enfrentou plenamente as estruturas repressivas herdadas do regime militar. A promulgação da Lei da Anistia, embora tenha simbolizado um pacto de reconciliação nacional, consolidou uma cultura de impunidade ao impedir a responsabilização de crimes de Estado. Esse legado impacta diretamente a construção de uma cultura de direitos humanos no país, na medida em que as violações cometidas durante a ditadura foram silenciadas ou relativizadas, e continuam sendo, deixando um precedente perigoso para a perpetuação da impunidade. Casos como o atentado do Rio Centro reforçam esse problema, uma vez que a falta de responsabilização dos envolvidos não só apenas perpetuou a dor das vítimas, mas também enviou uma mensagem de permissividade em relação às violações dos direitos humanos. Esse cenário reflete-se ainda hoje em um contexto onde estruturas autoritárias permanecem latentes e influenciam a maneira como crimes cometidos por agentes estatais continuam a ser tratados com negligência e impunidade. Obrigada. Obrigada, professor. Obrigada a todos. E na sequência, vamos então chamar Carlos Felipe Lopes Marinho Aires, da Universidade Lusófona, em Portugal, que também presencialmente vai apresentar o trabalho Acesso à Justiça e os Juizados Especiais no Brasil. Tem a palavra, doutor Carlos Felipe, bem-vindo. Obrigado. Bom, boa tarde a todos. Primeiro é uma honra, fazer parte aqui desse congresso, apresentar a minha pesquisa, um artigo, na verdade, que eu escrevi numa disciplina da universidade, lusófona, no Porto, e agora está aqui presente na Itália. É realmente uma grande honra também estar do lado da professora doutora Vânia, Obrigado. que eu tenho aprendido bastante com ela, em consequência de cursos que eu acompanhei, e espero estar à altura também da professora Daniele, que fez essa apresentação incrível, que eu particularmente adorei, tanto como advogado, como a minha raiz na licenciatura em História também. Então, boa tarde, dando início aqui. Eu também queria fazer um agradecimento e uma homenagem a umas professores de um grupo de iniciação científica que eu fiz lá atrás, na graduação, que marcaram e moldaram o meu caráter acadêmico, que é o Cante de Lima e a falecida Maria Estela Morim, E eles tinham um grupo de pesquisa chamado Acesso à Justiça. Então, depois de tanto tempo, eu me encantei pela ideia de falar mais uma vez sobre esse tema, do qual era bolsista do CNPq à época, com 20 anos, e honrá-los, também, porque foi um investimento deles, de tempo, de pessoas acadêmicos tão importantes com um aluno de graduação, e esse artigo é uma consequência dessa minha experiência também. Então, dando início, que o tempo é curto, falo sobre acesso à justiça e os juizados especiais no Brasil. Então, começamos com a Constituição Federal Brasileira, que foi promulgada em 88, certo? E ela tem no seu artigo 5º, ela traz no seu artigo 5º a necessidade de termos respeitados o princípio de acesso à justiça, pois ela assegura a proteção contra eventuais lesões ou ameaças a direito. Nesse contexto, destacamos a importância do Instituto da Cidadania, o qual, segundo Marshall, os membros de uma comunidade, todos os membros de uma comunidade que incorporavam os direitos e deveres inerentes à condição de cidadão. Então, para Marshall, alcançar a ideia da cidadania, você está diante dos seus direitos em todas as áreas, na área civil, na área política,
né? E isso te daria a sensação, um espírito de que eu sou um cidadão. E eu lembro também da graduação, de todos os meus estudos, que falavam que cidadão era aquele no gozo dos seus direitos políticos, que já causava uma problemática na minha cabeça, porque como assim só no gozo dos direitos políticos? Então, compreendendo Marshall, por exemplo, o que ele nos demonstra sobre o que é ser um cidadão, depois estudando a obra de José Murilo de Carvalho, em Cidadania, no Brasil, Longo Caminho, né, a gente entende que no Brasil foi um pouco diferente. A cidadania não se vinculava à concepção de igualdade de todos perante a lei. Em vez disso, era vista como uma ferramenta de influência pessoal, e não como um elemento fundamental para assegurar os direitos civis. Esse cenário, conforme José Murilo de Carvalho, decorre de nossa origem ibérica, marcada por uma tradição em que direitos não eram conquistados pela população, mas sim concedidos pela realeza. Então, a primeira Constituição do Brasil, como nação independente, previa apenas cidadãos qualificados tinham direito ao voto, excluindo as mulheres e considerando os escravos fora de quaisquer ideais de cidadania. As conquistas brasileiras avançaram significativamente durante a luta pela redemocratização do país, que culminou com o final do regime militar e a promulgação da nova Carta Magna, desculpa. A Constituição Federal proporcionou a configuração de um Estado democrático de direito, na ordem política e jurídica, com ampla pauta de direitos fundamentais, enfim, nas esferas civil, política e social. No intuito de promover a cidadania e consagrar os valores democráticos, foram então criados os juizados especiais, destinados à gestão de conflitos cíveis de pequeno valor e delitos de menor potencial ofensivo. Então, agora eu crio esse link para entender a iniciativa dos juizados lá atrás, 95, 99, 2000, 2015, né? Eu precisei entender, né, os direitos que um cidadão tem que alcançar, como ele pode alcançar esses direitos, que na maioria das vezes é através da justiça, né? E eu fui entender também o que é ser um cidadão, né? Para a nossa construção, né? E bem, então alcançamos os juizados, muito usados no Brasil, e agora eu quero entendê-los. A implementação dos juizados não foi uma iniciativa exclusivamente nacional. Sua concepção foi inspirada em modelos bem-sucedidos de países de tradição common law, onde a resolução de questões judiciais era, desde o princípio, simplificada por mecanismos como a Summon for Directions. E bem, nos Estados Unidos, na primeira metade do século passado, eles vão implementar, né, iniciativas como Pre-Trial Conference e a criação do Small Claim Courts, né, que vão dar base para que nós estudássemos a aplicabilidade desses modelos no nosso país, mesmo que eles tenham uma origem common law e nós não, certo? O Small Claim Court foi importante. Foi importante inspiração para a criação dos nossos juizados e como eles operariam. Primeiro, até antes de criar os juizados, em 95, a gente tinha os juizados de pequenas causas, né, que utilizavam valor econômico como critério para classificar as demandas. Essa abordagem passou a ser muito criticada, porque você criaria uma distinção. O que seriam juizados para pequenas causas e juízos para grandes causas? Essa nomenclatura criava um certo desconforto, né? E foi preciso um estudo, acompanhamento para trazer os juizados especiais, que em seu ideal, e é uma exigência para que eles aconteçam, é a conciliação, né? A conciliação que não era um modelo tão aplicado até esse momento e passou a ser uma obrigatoriedade. Agora começa na minha pesquisa, e eu vou ter um tempo melhor para escrever o artigo, né, para me fazer entender através do artigo, por causa do tempo, a gente vai entender se essa conciliação realmente respeita os preceitos, né, os ideais de um ambiente conciliatório,
quando a gente tem uma personagem que muitas vezes não é o juiz togado, é o juiz leigo, mas que já vem vestido, já se coloca quase com uma autoridade. Muitas vezes ele será o responsável também por criar a sentença, né? A pré-sentença. E eu concluo, um dos meus entendimentos sobre o assunto nem sempre a conciliação acontece, nem sempre os juizados estão preocupados em alcançar algo que entendamos como justiça. Muitas vezes, por causa do abarrotamento do judiciário, que sim, é um canal de busca, né, da população para alcançar a sua justiça, é tratado como cumprimento de meta. E eu pergunto-lhe se existe um entendimento sobre o atendimento à população, ao cidadão que está ali para requerer os seus direitos. Não só os seus direitos políticos, que todos já sabemos que acontece quando a gente tem a capacidade de votar, mas seus direitos civis, seus direitos sociais, que muitas vezes só a justiça vai auxiliá-los. Eu acredito que desde a minha participação nesse grupo de iniciação científica até hoje, modelos de mediação, conciliação, arbitragens têm sido melhorados, mas quando eu vejo hoje o juizado, me preocupa. Eu entendo a relevância dele na oportunidade, né, dada ao cidadão, já atendeu os seus direitos, mas eu questiono se eles, de certa forma, estão preocupados em atender à justiça, em atendendo o princípio do acesso à justiça, dignidade da pessoa humana, ou se ele não se transformou apenas num cumpridor de metas e preocupações diferentes das que proporcionaram a criação deles. Espero ter me fazido entender. A minha pesquisa, sim, ela tenta buscar essa característica histórica para que nós entendamos o que é ser um cidadão, quais são os direitos que temos, o nosso Estado democrático de direito, as nossas raízes, chegando ao juizado e como esses direitos, um dos canais onde esses direitos podem ser atendidos. Agradeço a oportunidade, mais uma vez, é uma honra estar na Itália, né? Frio, para quem é do Rio de Janeiro, é uma honra estar do lado da professora Vânia, professora doutora Vânia, da professora Camila. Para mim, assim, é uma grande honra. Sou aluno do mestrado e é isso. O doutorado virá mais à frente. Muito obrigado a todos e uma boa tarde. Parabéns, Carlos Felipe. E, na sequência, agora, o doutor Sérgio Roberto de Abreu, ele apresentou em outro painel. Nós vamos chamar Andressa Letícia Oliveira Tundes Ramos, Luana Caroline Damasceno e Priscila Farias dos Reis Alencar, da Universidade do Estado de Amazonas. Essa era do painel C que eu fiz as 3, professora. Essas já apresentaram na transição justa, né? A Lara também já fez? Tá certo. Então, vamos agora... Perdão, professora Camila. Agora temos a Ana Clara Cabral de Souza, da Universidade Estácio de Sá, e que vai apresentar também presencialmente aqui conosco o estado de exceção como paradigma de governo na perspectiva ítalo-brasileira. Por favor, doutora Ana. Pode começar, fique à vontade. Obrigada, professora. Boa tarde a todos. Né? Eu gosto de falar boa tarde a todos para não esquecer ninguém, né? Porque não é justo esquecer ninguém num evento tão grandioso quanto este. Inclusive, os nossos colegas que estão online, né? Gostaria de saudá-los, né? Também, a professora aqui do meu lado. É uma honra tê-la conhecido. E é uma honra estar aqui na Itália, na presença de colegas assim,
de um grupo seleto, né? Vamos dizer assim, com colegas com trabalhos belíssimos, artigos muito bons. Eu me sinto muito honrada e eu vou sair daqui com uma bagagem, né? A gente acaba adquirindo com os colegas, com os coordenadores, com todos aqui presentes, com os trabalhos online, que são também trabalhos excelentes. O meu trabalho, o meu artigo, como disse a professora Vânia, é sobre o estado de exceção como paradigma de governo na perspectiva ítalo-brasileira. Então, eu trouxe esse tema porque nós sabemos que, em tempos de crise, os regimes totalitários, eles ganham e passam a serem vistos como solução para o enfrentamento de problemas sociais, né? Problemas esses que podem ser solucionados com políticas públicas, com qualquer outra ferramenta que não seja o estado de exceção. E quando nós falamos em estado de exceção, o exemplo mais clássico foi o que ocorreu nas décadas de 1920, 1930, em que o cenário do pós-guerra, leia-se Primeira Guerra Mundial, né, ostentava uma sociedade uma sociedade amedrontada, ressentida e economicamente enfraquecida. Então, junto com essas situações, soma-se a isso as crises aliadas também às falácias sobre o comunismo, né, em que explodiu uma crise mundial que acabou aí ocasionando uma segunda grande guerra. Como consequência dessas situações de estado de exceção, de crise política, né, no país, seja Itália, Brasil, né? Eu falo Itália e Brasil porque o meu recorte é na perspectiva ítalo-brasileira. Então, quando ocorre esse tipo de crise no Estado, a primeira coisa que acontece é classificar os indivíduos em amigos e inimigos do Estado, né? Se fulano é amigo, ciclano é inimigo. Então, e, consequentemente, o que nós temos? O agravamento de penas, né? A violação de direitos fundamentais e da liberdade de expressão, visando formar um discurso geral, né? Como se fosse um pensamento geral, e não de pequenos grupos ou de um detentor do poder especificamente. E aí nós temos como exemplo o fascismo, que ocorreu na Itália, o nazismo na Alemanha, a ditadura de 64, falada aqui pela nossa amiga na perspectiva aqui da bomba do Rio Centro, que é um desdobramento dessa situação que o Brasil passou por um período de exceção, né? E a colega falou aqui muito bem. Então, o estado de exceção, na verdade, quando ele ocorre, ele pode ocorrer de forma provisória e pode ocorrer de forma visando manter a ordem, né? Isso é possível dentro da perspectiva constitucional dos direitos humanos, né? Mas esse estado de exceção, ele não pode ser utilizado de forma efetiva. Por quê? Porque ele vai abrir uma possibilidade de ascensão de grupos ultra-radicais. E quando nós falamos em estado de exceção, nós podemos dar exemplo da questão do terrorismo, né? Esse discurso que leva indivíduos ultra-radicais e extremistas, né? Extremamente extremista, né? Preparando e conduzindo os homens para o domínio totalitário. Isso aconteceu com Hitler, isso aconteceu com Mussolini, isso aconteceu com os militares no Brasil. Inclusive, quando a gente fala em regime totalitário, nós falamos das suas características peculiares. Quais são essas características do totalitarismo, né? Que traz essas diferenças e origens ideológicas? Quais são elas? Culto ao líder, né? Supressão de partidos políticos,
utilização do medo e do terror, doutrinação de ideologia e do regime e a criação de inimigos. Então, quando nós falamos em estado de exceção, nós falamos em criação de inimigos. Aqueles dissidentes políticos serão sempre inimigos do Estado, né? Quando nós falamos em estado de exceção, é importante frisar a questão da legalidade versus legitimidade. Todo ditador, ele gosta de se embasar na lei, né? Não, vamos criar uma lei e depois eu vou falar que eu fiz tudo conforme a lei. Mas aí nós temos a questão da legitimidade. Esse poder é legítimo, essa lei é legítima, ela representa a vontade geral, ela tem a finalidade da pacificação social e atingir o bem comum, né? Então, nós temos essas duas questões a serem tratadas dentro do contexto do estado de exceção. Então, essa crise histórica entre legalidade e legitimidade, ela dialoga diretamente com o estado de exceção. George Agamben, ele fala sobre o estado de exceção e ele resume de uma forma muito bem prática quando nós percebemos que estamos diante do estado de exceção. Ele diz assim, para quem tiver interesse de pesquisar depois, ele diz assim, lá a bibliografia que eu pesquisei, ela é de 2004, página 19, ele diz assim, que uma das características essenciais do estado de exceção é a abolição da distinção entre os poderes, aqueles poderes descritos por Montesquieu. Então, quando existe essa ausência de distinção entre os poderes, qual é a tendência que se mostra? É que esse Estado ele vai se transformar em prática duradoura de governo. E aí é um perigo, né? E nós temos vários exemplos históricos, como eu acabei de falar. Bom, e para finalizar, eu sei que é um pouco utópico falar em Estado, em pacificação social, atingir o bem comum, mas quando nós falamos em teoria geral do Estado, o que a gente estuda? Nós estudamos sempre no sentido de buscar aquele Estado perfeito, entre aspas, né? É o que buscamos. Então, quando eu falo em Estado, por que não idealizar aquele Estado descrito por Rousseau, né? Lá no contrato social, em que nós, governados, abrimos mão de parcela dos nossos direitos para que o governante promova a pacificação social e atinja o bem comum. Esse é o ideal, e não uma situação de estado de exceção em que grupos ultrarradicais abrem espaço para que um extremista chegue ao poder e governe para grupos pequenos, grupos determinados. E eu agradeço. Muito obrigada pela oportunidade. O Gustavo Olímpio Mendonça não fará apresentação aqui. Adesso faremo online l'apresentazione della nostra amica Vicenza Conti della Università degli Studi di Salerno, que fará online con la opera La responsabilità per violazione del dovere di protezione dell'account. Grazie, molte grazie professoressa, buonasera a tutti. Anch'io rivolgo un ringraziamento agli organizzatori e ai promotori di questa brillante iniziativa scientifica. Vi presenterò un modello di tutela degli utenti dei social media inteso a valorizzare i doveri dei gestori delle piattaforme. Accanto agli strumenti propri del diritto internazionale ed europeo si affianca l'azione individuale e collettiva dei cittadini, attuata attraverso le categorie del diritto privato.
La rete social è infatti un reticolo contrattuale, dove ciascun account è titolare di una posizione contrattuale nei confronti del gestore. Dal complesso della disciplina contrattuale organizzata in rete è possibile ricostruire una conseguente obbligazione comunicazionale del gestore. Proverò adesso ad articolare il mio discorso in 3 parti. La prima, in che senso la struttura dello spazio comunicativo digitale attuale debba essere definita una struttura trilaterale, nella quale è dominante il ruolo di oligopoli privati. La seconda, cosa significa costruire lo spazio comunicativo digitale come spazio contrattuale e cosa siano, di conseguenza, i diritti fondamentali ad esercizio necessariamente contrattuale. Cosa sia il danno da flusso informativo comunicazionale manipolativo e la terza, quali siano i rimedi contro la manipolazione degli utenti che è effettuata per contratto. Venendo al primo punto, la nuova architettura comunicativa affidata a grandi oligopoli privati rappresenta una figura assai sensibile del fenomeno crescente negli ultimi decenni di creazione privata di beni pubblici. Ciò conduce ad un depotenziamento dei diritti fondamentali entro una sfera pubblica sempre più mediatizzata da reti contrattuali. La libertà di parola dipende da un insieme complesso di attori e da una infrastruttura di comunicazione digitale di proprietà privata. Una lucida conferma ci giunge dalla dottrina nordamericana e in particolar modo dalle acute osservazioni di un eminente costituzionalista, Jack Bolkin. Nella sfera pubblica digitale del XXI secolo la libertà di manifestazione del pensiero ha assunto una struttura trilaterale, ove i comunicanti e poteri pubblici, tra i comunicanti e i poteri pubblici si è inserita una serie di imprese private che fanno della estrazione dei dati derivanti dalla osservazione delle comunicazioni dei propri clienti il vero strumento del loro profitto. Giungo al secondo punto. L'interesse che giustifica la funzione del contratto di accesso al social è attuato nella comunicazione entro una sfera pubblica digitale costituita ed organizzata con gli strumenti del diritto privato contrattuale. La regolazione europea recente, senz'altro utile, mantiene i caratteri di un controllo di vertice, reputato necessario per l'enforcement della disciplina, con un approccio prevalentemente proibitivo. Tutto ciò comporta il rischio di una perdita di capillarità dei controlli per l'accresciuta distanza tra regolatore e destinatario. Si pone il problema di considerare la contrattualità della comunicazione social sul serio, indagando quali siano i rimedi a tutela dell'interesse informativo e comunicazionale dell'utente. La comunicazione sui social è un'attività esplicativa della personalità umana, che nel contesto sociale attuabile non è surrogabile da altra tecnologia comunicativa. Ciò implica che l'esclusione o la restrizione indebita della libertà sui social media costituisce una lesione del diritto fondamentale all'autodeterminazione informativa e di conseguenza una violazione del valore costituzionale della personalità. Qui è necessario un chiarimento. Il fatto dal quale sorge l'obbligazione del gestore non è il singolo contratto costitutivo dell'account, ma il complesso delle attività comunicative che si svolgono in un social. Il fatto costitutivo dell'obbligazione è quindi l'attività della rete globalmente considerata. La posizione di potere sociale, quale si manifesta nell'esercizio dell'autolegislazione interna alla rete comunicativa, implica la soggezione diretta delle attività del gestore al principio di eguaglianza, che qui rivela la sua intrinseca potenzialità partecipativa, non riducibile alla formale parità di trattamento e sostanziata in ragione della posizione di fiduciarietà informativa del gestore, di recente portata alla ribalta dalla dottrina nordamericana prima e italiana, in specifici doveri di protezione, integrativi del contenuto della prestazione,
Chi comunica in rete esercita quindi un diritto fondamentale, ma tale esercizio, e il punto va evidenziato, è mediato necessariamente dall'accettazione delle condizioni contrattuali, i cosiddetti terms of service, imposti dal gestore. Ecco quindi una nuova figura della quale la dottrina ha da poco preso ad occuparsi, la libertà di espressione digitale come diritto fondamentale ad esercizio necessariamente contrattuale. Ove necessario è da riferirsi alle condizioni storico-relative, culturali, tecnologiche del momento attuale. Quanto appena detto risulterà maggiormente chiaro se spostiamo l'attenzione dal potere di controllo sul dato, che è tipico della disciplina della privacy, al potere di controllo sul flusso informativo. Quando si viola la privacy, si diffonde un'informazione in una cerchia di persone cui tale informazione non dovrebbe essere destinata, secondo le normative vigenti al momento della sua diffusione. Nei social il pericolo maggiore è diverso, non è la divulgazione, ma la manipolazione dell'utente mediante esposizione ad un flusso di informazioni. L'esposizione al flusso è ciò che determina il pericolo di un danno peculiare, la lesione all'autodeterminazione informativa con effetti che finiscono per incidere su tutti i profili, sociali e culturali e politici. Passo all'ultimo punto. Avvicinandomi alle conclusioni e quindi alla prospettiva rimediale, se la manipolazione dell'utente è una violazione del contratto sottoscritto tra utente e gestore e in particolare dell'obbligazione comunicazionale che incombe su quest'ultimo, occorre individuare rimedi di tipo manutentivo. Fondamentale è l'interesse alla continuità informativa del titolare dell'account. Poca o nessuna effettività potrà ascriversi a rimedi di tipo demolitori o al mero risarcimento del danno. Allora saranno necessari rimedi come il flagging, il reindirizzamento a siti di orientamento ideologico diverso, la limitazione temporanea di alcuni post. Danno non patrimoniale contrattuale, danni cosiddetti a strascico, tutela effettiva di cosiddetti diritti diffusi, come definiti di recente, sono aspetti che occorre disegnare nella nuova funzione di tutela contrattuale di beni comuni. Situazioni sì individuali, ma di tipo transsoggettivo, che travalicano il mero utente. In sostanza, il regolamento contrattuale sarà integrato in modo cogente con la previsione di doveri di riparazione in forma specifica a carico del gestore, il quale, debitore dell'obbligazione comunicazionale, non adempie unicamente mettendo a disposizione uno spazio comunicativo digitale, ma adempie esattamente se e solo se predisponga per l'utente uno spazio protetto e di tipo non manipolativo. Dunque, mediante la conformazione costituzionale del regolamento contrattuale, la libertà comunicativa è protetta nel suo esercizio da rimedi di tipo manutentivo, fondati dalla previa integrazione del regolamento. È ciò che arricchisce il suo contenuto nella sfera pubblica digitale a struttura privata. Vi ringrazio per la vostra attenzione. Brava, Vincenza, belíssima análise. E agora passamos para Daniela da Costa Fernandes, que é da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, da UERJ, fará sua apresentação online com o tema O Controle da Convencionalidade e a Lei da Reforma Eleitoral, análise dos direitos políticos e eleitorais à luz da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Primeiramente, obrigada, professora Vânia, por passar a palavra para mim. Em resumo, meu nome é Daniela, como já foi avisado, e eu sou aluna do mestrado da Faculdade de Direito da UERJ. E esse tema foi escolhido para desenvolver nesse artigo, primeiro porque foi o tema do meu trabalho de conclusão da graduação. Ele surgiu em um grupo de estudos da Corte Interamericana de Direitos Humanos, e nesse grupo de estudos eu estava estudando especificamente a questão do financiamento das campanhas de gênero para candidatas mulheres, a cota de gênero, numa linguagem mais coloquial.
E nesse estudo, enquanto eu estava analisando a cota de gênero, apareceu a análise do caso do escândalo do Laranjal aqui no Brasil, sobre uma questão em 2019 que o Tribunal Eleitoral, o TSE julgou que, no caso, seria incompatível uma candidata ter menos de 200 votos se for investido 300 mil reais na sua candidatura. Então, o que a gente pode inferir dessa decisão é que, expressamente, o TSE considerou uma correlação entre o aporte que foi dado à campanha eleitoral e o número de votos. Então, expressamente pela jurisprudência brasileira, há um reconhecimento que, sim, o financiamento da campanha seria condão suficiente para influenciar quantos votos um candidato teria ou não. E, nesse sentido, que eu decidi me debruçar sobre o tema das campanhas eleitorais no trabalho de conclusão de curso. Então, em resumo, eu gosto até de apresentar, após o trabalho das colegas, o brilhante trabalho delas, porque, ao analisar os direitos políticos à luz do Sistema Interamericano de Direitos Humanos, a gente entende que a proteção dada especial a esse núcleo de direitos no Sistema Interamericano é decorrente aos regimes autoritários e às ditaduras que ocorriam na América Latina, especialmente na segunda metade do século passado. Então, nesse contexto, tem uma espécie de proteção especial que, inclusive, não poderiam ser restringidos nem em estado de emergência. E a questão que ficaria é se a reforma eleitoral que dispõe como funciona, como é disciplinada a campanha eleitoral até hoje no Brasil, se ela se trataria de uma restrição ilegítima do direito de liberdade de expressão e direitos políticos, ou se trata de uma restrição legítima, tendo em vista que, conforme já exposto anteriormente, o aporte financeiro influencia diretamente na votação dos candidatos. Então, esse breve histórico aqui é tão somente para a gente entender qual é a relevância de estudar as alterações da reforma eleitoral e os financiamentos de campanha, mais especificamente, para a democracia no sentido geral e qual o entendimento dos direitos humanos nesse caso. E o presente trabalho também não se pretende dar uma resposta definitiva, mas tão somente dar uma análise ampla do que seria o entendimento como o Tribunal da Corte Interamericana já se pronunciou sobre o tema e, em resumo, gerar essa conclusão geral. E, nesse contexto, o que a gente precisa partir do nosso o principal ponto de partida é que o direito protegido, ao que conclui-se no final desse trabalho, é que a reforma eleitoral visa, sobretudo, um resguardo do artigo 23.1c da Convenção Americana de Direitos Humanos. Isso porque o artigo 23.1c ele reitera que as funções devem ser garantidas em condições de igualdade. E a Comissão Interamericana, em 2009, já reconheceu que essas condições de igualdade devem ser garantidas também na disputa eleitoral. A disputa eleitoral ela é relevante nesse sentido porque ela não afeta tão somente direitos individuais das pessoas que estão concorrendo, mas sim uma dimensão coletiva dos direitos políticos, porque é o que influencia o jogo democrático e, no final, vai gerar quem seriam os representantes da população. E reforçando, nesse sentido, trataria-se então de um direito que é impossível de ser limitado, porque, como já reforçamos, nas opiniões consultivas da Corte Interamericana, ainda na década de 80, reforça que o artigo 23 ele não é passível de ser limitado sequer em estado de emergência e não há limitação possível para esse dispositivo. Então, é a partir desse momento que a gente vai avaliar se há ou não uma restrição legítima. E, no mesmo sentido, a própria Corte Interamericana ela reconhece, ao analisar as campanhas políticas, que se trata de uma manifestação da liberdade de expressão, que é também reconhecido pacificamente na jurisprudência desde 2004, que é um desdobramento dos direitos políticos e eleitorais pela força de influenciar o pleito político, já que se trata do momento onde é o debate de ideias, e, enfim, e nesse sentido, onde que seriam determinadas decisões e, por fim, decididos os representantes do povo. Então, partindo desse pressuposto, que a gente faz a análise de como seria se seria ou não seria compatível as restrições dispostas na Lei da Reforma Eleitoral de 2015 sobre as campanhas políticas, se trataria ou não de uma restrição legítima, não somente à liberdade de expressão, mas aos direitos políticos. E, nesse contexto, é importante reforçar que a Corte Interamericana, por si só, ela não chega a disciplinar especificamente casos semelhantes ao Brasil. O que
conseguimos trazer na análise de pesquisa desse trabalho foi a interpretação da Corte Europeia de Direitos Humanos, que influencia em diversos fatores, em diversos casos, a interpretação da Corte Interamericana. Então, desde a sua primeira decisão, a Corte Interamericana utiliza pressupostos da Corte Europeia para decidir. Então, se trataria de uma influência hermenêutica que seria interessante trazer para esse trabalho, para a gente ter uma noção se seria ou não legítimo. E, nesse sentido, a Corte Europeia, em suas decisões sobre campanhas eleitorais, reconhecem que o sistema, semelhante ao brasileiro, ele deve garantir uma alocação de financiamentos que não proporciona um monopólio ou quantidade desproporcional de financiamento a um partido político, quando se trata de financiamento público. Então, não haveria nenhuma incompatibilidade, mas, de novo, a ideia do trabalho não seria finalizar o debate sobre a questão, mas tão somente trazer essa interpretação. Sobre outros aspectos da legislação sobre restrição de tempo de televisão, restrição de outras formas de comunicação, como bonecos, painéis, enfim, a legislação ela é muito ampla e por isso que traz essa preocupação. Ela é muito ampla sobre o direito, a limitação do direito à informação e o direito de comunicação de expressão dos candidatos. Também não é encontrada nenhuma incompatibilidade com o sistema europeu de direitos humanos, o que influenciaria uma interpretação da Corte Interamericana de Direitos Humanos em alguma medida. Finalizamos assim, então, a conclusão desse trabalho. Entendo que, apesar de ter sido um tempo breve, consegui passar por todos os tópicos e todas as ideias que trouxe e que influenciaram, que inspiraram na elaboração. E finalizo assim a apresentação e permaneço à disposição para qualquer debate, qualquer dúvida. Muito obrigada, Daniela. E, na sequência, vamos agora ao Marcos Rafael Coelho, da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, que fará sua apresentação online com o tema Inteligência Artificial como ferramenta de inclusão política dos povos indígenas, um direito fundamental em perspectiva. Prazer muito grande te ver, Marcos. O prazer é meu, professora Vânia. Muito boa tarde aqui no Brasil. Estou especificamente aqui no Rio Grande do Sul, de férias, né? Mas eu não podia deixar de participar nesse evento memorável aí da Universidade de Pádua. Meus parabéns a todos os organizadores aí pelo evento e aos pesquisadores e pesquisadoras aí pelos brilhantes apresentações. E hoje eu quero falar de um tema bastante caro para mim, porque estou saindo de fora da minha área de domínio, que é o direito eleitoral. E estou indo para a área de inteligência artificial e com um tema bastante relevante, que é o uso dessa ferramenta, dessa evolução tecnológica, para povos originários, ou seja, para povos indígenas. Então, agradeço imensamente a Universidade de Pádua, a Iberojur e especialmente a professora Vânia, grande amiga, pelo convite, e eu não poderia deixar de entregar essa apresentação, né? É uma honra, né? É uma honra estar apresentando. E esse trabalho, a gente sabe que o tempo é bastante curto de apresentação, a gente gostaria de debater por um bom tempo esse tema, mas eu criei, assim como os demais colegas, uma pequena apresentação para focar nos pontos principais, né? Porque o foco é que a participação política é um dos direitos fundamentais mais importantes e que é garantido nas principais democracias, que é o caso do Brasil, da República Federativa Brasileira. Então, o tema escolhido, à primeira vista, ele pode indicar um paradoxo. Por quê? Como que eu vou falar de inteligência artificial para povos indígenas, para povos originários, quando ainda muitas comunidades indígenas sequer têm coisas básicas, estruturas básicas para sua sobrevivência? Então, falar sobre inteligência artificial no contexto dos povos indígenas, ele revela, sim, um paradoxo. E é profundo, por quê? Porque ele evidencia as desigualdades estruturais e a exclusão tecnológicas. Então, enquanto a gente discute inteligência artificial, e eu venho estudando bastante a fundo esse tema, os avanços dos algoritmos sofisticados, redes neurais, automação, muitas tribos indígenas, eles enfrentam desafios básicos de sobrevivência, como acesso à água potável, alimentação adequada, educação e energia elétrica. E a gente sabe que a inteligência artificial representa uma das fronteiras mais avançadas da tecnologia contemporânea.
Ele molda a sociedade, está moldando economias e está moldando até mesmo a cultura contemporânea. Mas essa revolução ela ocorre em paralelo a realidades onde tecnologias alimentares, como eletricidade, o saneamento básico, ainda não chegaram. Mas essa disparidade, ela não é só tecnológica, ela é social, ela é cultural, é histórica. Porque os povos indígenas, ao longo dos séculos, eles foram marginalizados por políticas públicas que priorizaram o progresso urbano e industrial, frequentemente à custa de suas terras, culturas e direitos. E isso não ocorre só no Brasil. A gente tem exemplos ali de toda a América Latina, temos exemplos de outras regiões, na Austrália mesmo, em relação aos maores. Então, assim, é um problema mundial, mas que eu trago a minha experiência em relação ao Brasil. Então, apesar de hoje eu estou aqui de férias, numa cidade do interior do Rio Grande do Sul, está bastante quente aqui, por isso que eu estou com uma roupa um pouco menos formal, né? Eu vejo que vocês estão aí enfrentando o inverno italiano. Eu estou aqui, né, por causa da família da minha esposa, que meus filhos estão passando as férias aqui junto com a família da minha esposa. Eu resido num estado brasileiro de nome Mato Grosso do Sul, que dá nome à minha universidade, que eu sou da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, onde estou concluindo o meu mestrado. E o Mato Grosso do Sul, esse estado ali, que é a região do Pantanal brasileiro, divisa com Paraguai, Bolívia, ele tem a terceira maior população indígena do Brasil, com cerca de 116 mil pessoas. E a influência indígena ela é cultural, ela ocorre na culinária, na produção artística, nos ritos religiosos, em diversas outras searas, sobretudo, né, por causa dessa fronteira que se faz com Bolívia e Paraguai. Então, eu falo da realidade que eu vivo. Eu vivo na capital, Campo Grande, cidade urbana, mas os povos indígenas eles estão presentes ali. E eu, como faço parte do Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso do Sul, a gente acompanha bastante essa participação política indígena. E cada vez mais a gente tenta fazer de tudo. Inclusive, o TRE do Mato Grosso do Sul fez uma cartilha em Tupi-Guarani para haver essa participação política. E aqui a gente destaca o primeiro ponto. A inteligência artificial, ela pode ser utilizada para justamente essa barreira, a barreira linguística, a barreira de comunicação. Então, a participação política envolve comunicação. A gente sabe que a base da propaganda eleitoral é a comunicação e a inteligência artificial pode vir para somar. E o artigo ele traz essa situação, né, dessa questão da inclusão, de usar soluções tecnológicas para você preservar os idiomas dos diversos povos indígenas, porque a gente tem que saber que são vários idiomas, a depender de cada etnia. Então, isso é importante a gente saber. E aí entra uma preocupação, o viés algoritmo. Porque a inteligência artificial pode ter um risco de exclusão tecnológica se por acaso ele ampliar preconceitos. Se por acaso se ele não considerar as realidades indígenas, o risco de aprofundar a exclusão ele é significativo, porque ele pode acabar virando, ao invés de um mecanismo de inclusão, um mecanismo de perpetuação das desigualdades, criando um mundo onde os mais privilegiados avançam para o futuro, enquanto as comunidades vulneráveis eles permanecem no passado. Então, quando a gente discute inteligência artificial no contexto dos povos indígenas, a gente tem que questionar o quê? Para quem que é essa tecnologia? Quem define as suas prioridades? E, mais importante, como garantir que ela sirva para construir pontes, ao invés de cavar abismos? O futuro da tecnologia ele deve ser inclusivo e ético, respeitando a diversidade cultural, promovendo a justiça social. Sem isso, a inteligência artificial ele vai correr o risco de ser apenas mais uma ferramenta que reforça as desigualdades que ele prometeu mitigar. E é por isso que o artigo ele faz as seguintes abordagens. Ele traz o contexto e a problemática, né, de como a inteligência artificial vem revolucionando a nossa vida e como, até mesmo no contexto dos povos indígenas, essa inteligência artificial pode ser utilizada. Ele trata também da participação política como direito fundamental. A gente sabe que participar, e aí quando a gente fala, não é só o direito de votar. O indígena ele também tem que ter o direito de ser votado. Nesse ponto, a gente destaca estados plurinacionais, que é o caso da Bolívia, onde a autonomia indígena ela está incutida na Constituição, e você tem essa autonomia dos povos indígenas, o direito à terra, ele está na própria Carta Constitucional, e isso tem que ser fomentado, porque esses povos eles têm que sim participar ativamente na política, não só votando, mas também sendo votado, elegendo representantes do seu povo. E esse artigo ele apresenta exemplos concretos como que a IA pode superar essas barreiras, nessa questão das informações, dos idiomas indígenas,
e tudo mais, mas e a gente até cita um exemplo num artigo, na Colômbia, como que as plataformas de inteligência artificial foram utilizadas para monitorar a implementação de consultas prévias, assegurando que as vozes indígenas fossem respeitadas lá nos processos decisórios na Colômbia. E no Brasil, o destaque é para uma iniciativa do aplicativo Comunica Tupi, da Universidade Federal Fluminense, onde mostra que essa tecnologia ela pode preservar línguas indígenas e fortalecer o ensino nessas comunidades. Então, a gente tem que ver essa tecnologia como uma oportunidade, não como um inimigo, mas é importante a gente ter ética e regulação. É importante que o viés algoritmo seja mitigado para proteger dados sensíveis, né? Então, a gente tem países como Canadá e Austrália que já avançaram em regulamentações que respeitam os direitos indígenas, servindo como modelo para o Brasil em relação à regulamentação da inteligência artificial. A regulamentação da inteligência artificial já está ocorrendo, estudos e aplicações em todo o mundo. E isso tem que ser considerado, porque o viés algoritmo ele é um desafio nesse ponto, né? Mas a gente sabe que se por acaso esses povos indígenas tiverem alguma forma de participação ou de personalização dessas ferramentas de inteligência artificial, seja para preservar o seu idioma, a sua cultura, ou mesmo assim para fazer análise preditiva de produtos agrícolas, análise preditiva de clima para melhorar a produção agrícola. Tudo isso é possível, há várias formas de pesquisas, há várias formas de estudo para melhorar a vida desses povos. Então, eu concluo reforçando que a inteligência artificial, quando usada de forma ética e inclusiva, ela tem sim potencial de transformar a participação política dos povos indígenas, mas vai exigir esforço coletivo entre governos, comunidades indígenas e desenvolvedores de tecnologia, sempre respeitando a diversidade cultural e, claro, base dos nossos estudos de hoje, os direitos fundamentais. Então, eu finalizo com a seguinte reflexão: não há verdadeira evolução tecnológica se deixarmos para trás as raízes que sustentam nossa humanidade. Respeitar as essências históricas dos povos indígenas é garantir que o progresso seja realmente para todos. Agradeço a atenção, passo a palavra à professora Vânia e, mais uma vez, obrigado pela participação. Muito obrigada, doutor Marcos Rafael, que inclusive é servidor da Justiça Eleitoral, e parabenizando o seu trabalho, né, aqui em nome do Iberoju, na pessoa do seu presidente, professor Fábio Veiga, doutor Fábio Veiga, também os cumprimentos à Justiça Eleitoral Brasileira pela iniciativa destas cartilhas, né, com outros idiomas indígenas, né? Nós temos quase 500 idiomas indígenas no Brasil, então é muito importante, né, em nível de inclusão, né, fazermos cartilhas realmente que possam trazer a participação dos indígenas. Obrigada, doutor Marcos. Na sequência, vamos chamar Carolina Pavese Barbosa Machado, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, também UERJ do Brasil, Tribunais Internacionais e Soberania Estatal, uma análise do equilíbrio entre jurisdição e autodeterminação na proteção de direitos humanos. Bem-vinda, Carolina. Pode começar. Primeiramente, vocês me ouvem? Conseguem me ouvir? Sim, bem. Primeiramente, eu gostaria de agradecer pela oportunidade. Como a colega falou anteriormente, é uma honra estar aqui entre os selecionados para participar desse congresso. Meu nome é Carolina, eu sou advogada de Direito Internacional, também faço parte do grupo de pesquisa em Direito Internacional da UERJ. E, bom, eu resolvi falar sobre esse tema porque o sistema, já começando a minha apresentação, né? O sistema internacional contemporâneo ele é marcado por um crescente embate entre as questões de soberania estatal e jurisdição internacional, especialmente no âmbito da proteção de direitos humanos, né? Enquanto existem os tribunais internacionais que buscam efetivar e garantir a aplicação universal dos direitos humanos, existem estados que frequentemente resistem, alegando preservação da sua autodeterminação e integridade. Então, o meu artigo, a minha pesquisa, ela foi visando justamente analisar e verificar essas questões e como seriam aplicadas as questões de equilíbrio entre a jurisdição internacional e a autodeterminação dos estados.
A soberania estatal ela é um princípio fundamental no direito internacional, estabelecido pela Paz de Westfália e consolidado ao longo dos séculos, como um direito exclusivo de cada Estado para exercer a sua autoridade suprema dentro do território. Contudo, a soberania ela não é absoluta e deve coexistir com as obrigações internacionais dos Estados, principalmente as referentes a direitos humanos. A doutrina moderna ela reconhece a soberania também como uma responsabilidade, especialmente no que diz respeito às questões de dignidade da pessoa humana. O conceito, então, ele evoluiu de uma questão puramente territorial para uma questão de interdependência entre os Estados e verificação das questões de limites impostos pelos Estados e pelo direito internacional. Já a jurisdição internacional, ela se refere ao poder dos tribunais e instituições supranacionais de decidir questões que justamente transcendem as fronteiras dos estados e aplicar normas que tenham um alcance global. Apesar disso, a jurisdição ela enfrenta limites significativos. Primeiramente, com relação à questão de implementação das suas decisões e também com relação à cooperação dos estados para essa implementação. Os direitos humanos, eles emergiram, né, falando dos contextos dele na questão do direito internacional. Eles emergiram como um componente central do direito internacional após a Segunda Guerra Mundial, com afastamento da noção de que as pessoas existiam direitos humanos exclusivamente relacionados à jurisdição doméstica. Isso veio principalmente se consolidando com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, e os Pactos Internacionais de 1966, que estabeleceram justamente esse parâmetro normativo de proteção aos direitos humanos. Eles transcendem fronteiras e justamente demandaram a criação de tribunais internacionais e sistemas jurídicos internacionais visando a sua proteção. Dentre eles, talvez os mais avançados, né, seria a Corte Europeia de Direitos Humanos, a Corte Interamericana e o Tribunal Penal Internacional, que desempenham ali um papel crucial na responsabilização por violações de direitos humanos, tanto impetradas por estados quanto impetradas por instituições. Já o conceito de justiça internacional ele remonta a iniciativas históricas para regular a guerra e melhorar a situação entre conflitos internacionais. Nesse sentido, o Tribunal de Arbitragem de Haia, estabelecido pela Convenção de Haia de 1899, foi um marco inicial, proporcionando um fórum para resolver disputas estatais de maneira mais pacífica. No entanto, as delimitações, né, de forças coercitivas e a aplicação das decisões restringiram o impacto do tribunal. Após o término da Segunda Guerra Mundial, houve um marco de inflexão entre a evolução dos tribunais internacionais. A criação do Tribunal de Nuremberg de Tóquio induziu a uma ideia de responsabilização individual por crimes de guerra, e crimes contra a humanidade, genocídio, algo que até então não acontecia, desafiando uma noção que até então tradicional de imunidade soberana. A fundação da ONU, em 1945, também trouxe, com a criação da Corte Internacional de Justiça, né, principal instituição ali, jurisdicional da ONU, também foi responsável por ampliar o próprio papel do Tribunal Penal Internacional. O avanço do direito internacional dos direitos humanos, ele veio também através da Corte Europeia, como eu havia dito, a Corte Interamericana de Direitos Humanos e a Corte Africana de Direitos Humanos e Direitos dos Povos. Os tribunais internacionais, eles enfrentam atualmente crescentes desafios no cenário global, principalmente marcados, como nós vemos muito na atualidade, por tensões geopolíticas, resistência estatal, complexidade de violações de direitos humanos em âmbito transnacional. Apesar disso, a evolução demonstra um esforço contínuo dos juristas e da comunidade internacional para trazer equilíbrio entre a soberania estatal e não deixar de aplicar as decisões relacionadas a direitos humanos
em âmbito nacional e transnacional. A atuação dos tribunais internacionais, ela frequentemente desafia uma noção clássica de autodeterminação e soberania, especialmente no que envolve a decisões que inferem assuntos internos dos Estados. Por exemplo, as intervenções do Tribunal Penal Internacional em casos como o do Sudão e da Quênia geraram tensões políticas significativas na época. Os Estados soberanos geralmente argumentam que essas ações desrespeitam sua autodeterminação, ao mesmo tempo que tribunais internacionais defendem que a atuação ela tem como base garantir a justiça e prevenir a impunidade em casos de violações de direitos humanos. Com relação ao equilíbrio entre a autodeterminação e a jurisdição internacional, o desafio ele reside, né, em encontrar esse equilíbrio entre a autodeterminação com um direito fundamental e a necessidade de que as decisões internacionais para proteger direitos humanos sejam efetivadas para evitar e prevenir esses abusos sistêmicos. A eficácia dos tribunais internacionais, ela depende em grande medida da cooperação entre os estados para poder implementar as suas decisões. Essa dualidade reflete os desafios inerentes ao equilíbrio entre a soberania estatal e a jurisdição internacional. A cooperação jurídica internacional, ela se faz essencial nesses casos e ela também se manifesta através de ações conjuntas, como investigações em parcerias com tribunais, como o caso do Tribunal Especial de Serra Leoa. Alguns estados, eles tentam demonstrar motivos para resistir a decisões de tribunais internacionais de direitos humanos. Dentre os principais motivos, fazendo um apanhado, são as alegações de violação da sua soberania, interesses políticos e a falta de capacidade ou recursos. Focando nesse último, alguns estados, principalmente os menos desenvolvidos, eles enfrentam dificuldades práticas para cumprir algumas determinações internacionais, né, por limitações financeiras ou institucionais. Isso, acredito assim que seria um dos pontos até mais graves. Essa resistência ela acaba enfraquecendo as questões jurisdicionais, de certa forma. Os tribunais internacionais, eles precisam manter um diálogo com os estados através dessas situações de cooperação jurídica internacional, para que isso ajude na prática a efetivar as suas decisões. E os tribunais, fazendo essa análise, eles geraram alguns mecanismos para auxiliar na efetividade das suas decisões. Dentre eles, pode-se citar os pareceres consultivos, as audiências públicas e procedimentos participativos para justamente trazer para o público essas decisões e a supervisão do cumprimento dessas decisões, como, por exemplo, acontece na Corte Europeia de Direitos Humanos e na Corte Interamericana. Eles fazem essa supervisão depois para ver se um Estado realmente está cumprindo aquela decisão de direito humano. O diálogo entre os tribunais e os Estados, ele também ocorre frequentemente por canais informais, como reuniões diplomáticas e consultas técnicas. Por exemplo, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, ela realiza visitas a países membros para avaliar situações de direitos humanos e promover recomendações a serem feitas de maneira colaborativa, justamente para fomentar a cooperação, a participação desses estados e meio que lembrá-los frequentemente de manter as questões de direitos humanos sempre respeitadas. Com relação a instrumentos de soft law, né, como declarações, diretrizes e relatórios emitidos por órgãos e tribunais internacionais, eles também têm um papel muito importante para fomentar esse diálogo. Embora eles não sejam vinculantes, eles ajudam a construir um consenso, orientando os Estados com relação a interpretações e aplicações das normas internacionais de direitos humanos. A jurisdição, ela também exerce influência crescente sobre questões políticas internacionais, principalmente no tocante a questões
decisões advindas de tribunais superiores, como no nosso caso, o STJ, o STF, né? Bom, para concluir, eu sei que o tempo é escasso, os tribunais internacionais, eles desempenham um papel central para promover a convergência entre soberania e os direitos humanos. As suas decisões, elas criam precedentes e incentivam os estados a incorporarem normas globais em suas legislações nacionais. E esses tribunais, apesar de enfrentarem esses desafios, eles tentam promover, né, com imparcialidade e priorizar os interesses específicos de direitos humanos dentro de cada país. A Corte Interamericana de Direitos Humanos, por exemplo, ela tem se destacado na promoção de medidas que promovam a reparação dos direitos humanos e incentivem reformas, né? Existe um caso muito emblemático no Brasil que eu gostaria de destacar, que é o caso do Vladimir Herzog, que foi à Corte Interamericana de Direitos Humanos e foi feita lá toda uma decisão, todo um apanhado do caso, falando também, né, das questões de ditadura, como a colega citou anteriormente. Esse foi um caso bem emblemático para o Brasil, no tocante a uma decisão para promover realmente as questões de direitos humanos. A relação entre a soberania estatal e a jurisdição internacional, ela é complexa e poderia dizer até que multifacetada, especialmente no contexto da promoção de direitos humanos. Embora essas tensões de autodeterminação e intervenções sejam frequentes, elas refletem os desafios da estrutura das questões de direitos humanos e da sua promoção no sistema jurídico global. O papel dos tribunais é crucial para responsabilizar as violações e promover padrões universais de justiça. Contudo, a sua eficácia ela depende frequentemente do equilíbrio delicado entre as questões de soberania estatal, a proteção de direitos humanos e a promoção, que acaba tendo que ser feita tanto pelos estados em diálogo, em concomitância com os tribunais. Para o futuro, as questões de fortalecimento do diálogo e da cooperação entre os estados, ela vai ser cada vez mais essencial, ainda mais em ambientes com tensões geopolíticas e guerra, ela vem sendo cada vez mais essencial. A cooperação entre os estados e os tribunais para promover os direitos humanos e evitar que crimes de guerra e demais violações tornem a acontecer. É isso. Muito obrigada. Muito obrigada, parabéns, Carolina. E com o trabalho da doutora Carolina, nós encerramos esse painel de número 10. Queria agradecer a todos os participantes, em nome do Iberoju, né, na pessoa do seu presidente, doutor Fábio Veiga. E amanhã o Congresso continua, dia 25 de janeiro, nós teremos os painéis 11, 12, 13, 14, 15 e 16, que serão painéis que serão disponibilizados aos participantes, todos de forma virtual. E também uma atividade cultural na cidade de Veneza. Aqui na Itália, já estamos tarde da noite, né? Vocês que estão no Brasil deve ser mais cedo. Eu agradeço a todos. Doutor Marcos está com a mão levantada, quer falar? Não estou não, professora, mas é um prazer agradecer e mais uma vez relatar a grandeza aí das apresentações de todos os pesquisadores, todas as pesquisadoras que trouxeram temas bastante importantes. Então, assim, eu estou bastante feliz, bastante satisfeito e só quero agradecer mesmo, professor. Então, muito obrigada, boa noite. Continue seguindo a página do Iberoju com os nossos eventos. Muito obrigada.